pessoas vão se desgostando, vão se enojando do espírito de profecia e acabam largando, acabam não crendo mais, acabam se desfazendo. E nós temos visto até pessoas queimando os livros, né, do espírito de profecia. Você já deve ter visto os vídeos. Pessoas queimando, pessoas dizendo, não, mas não é bem assim. Às vezes uns não têm coragem de dizer tão abertamente, não creio mais. Mas vão dizendo que creem, mas ao mesmo tempo o que eles falam, o que eles vivem, vai desmentindo isso. Vai contradizendo. Bom, essa parte é simplesmente para nós reforçarmos. Eu sei que os irmãos já estudaram sobre a profecia, mas a gente tem que lembrar que Deus tem poder para guardar a sua palavra, assim como Ele guarda a Bíblia. Porque se Ele mandou justamente o Espírito de profecia para nos guiar, para nos orientar, né, com aquela luz que guia, que aponta para a Bíblia, para nos guiar, para nos orientar, como que depois vai permitir que seja mudado e vai nos deixar assim à deriva? Então nós não seríamos o povo que realmente Deus está guiando, né? E nós colocamos em xeque o caráter e a personalidade de Deus quando nós aceitamos isso. Então, quando eu estava falando para os irmãos anteriormente, que começamos a pesquisar sobre Mateus 28:19, então nós queríamos saber a origem disso, né? Vamos ver onde que se originou, por que muitos hoje falam que Mateus 28:19 foi alterado, não estava na Bíblia, não está no original, foi depois do Concílio de Nicéia, e, enfim, muitas coisas que são ditas hoje. Então começamos a pesquisar sobre os manuscritos da Bíblia. Os manuscritos da Bíblia, o original hoje, infelizmente, não temos mais. O que existem hoje são manuscritos, cópias dos originais do Novo Testamento grego, escrito pelos apóstolos. Existem hoje, espalhados pelo mundo, cerca de 5.300 desses manuscritos. Esses manuscritos que concordam entre si em 95%, como eles estão espalhados, então eles pegaram já os estudiosos e compararam esses textos, eles denominaram esses textos de textos recebidos, textos receptos, que é o termo em latim, textos recebidos ou textos majoritários, também é chamado assim. Textos majoritários porque são a maioria dos textos bíblicos manuscritos e que eles concordam entre si. Entendeu? Entre 95% do conteúdo deles concordam entre si. No entanto, existem outros dois textos, que são chamados de textos minoritários, que é os sináticos e os vaticanos. São textos bíblicos, manuscritos bíblicos, corrompidos, provenientes de Alexandria. O texto receptus é proveniente de Jerusalém. Os minoritários, que é os vaticanos e sináticos, provêm de Alexandria, então é bem antagônicos, né? E os textos receptus vieram originalmente dos apóstolos. Os sináticos não se sabe. Eles são corrompidos, foram corrompidos lá em Alexandria com heresias. E foi justamente o texto que foi usado por Eusébio de Cesareia e que hoje também muitas Bíblias da Igreja Católica elas são baseadas nesses textos. Mas os protestantes têm esse texto receptus como a base de suas Bíblias. Na Idade Média, a Bíblia ela era praticamente, o texto grego ela era conhecida nas igrejas gregas. E Erasmo de Roterdã foi a pessoa que trouxe então esses manuscritos gregos no original para a igreja cristã. A partir dali, a partir do trabalho de primeiro Luciano e depois Erasmo, os demais que traduziram a Bíblia se basearam basicamente nesse texto de Erasmo de Roterdã. Vamos passar adiante aqui, irmãos. Se depois ficar alguma dúvida, então à tarde a gente pode depois abrir para as perguntas, né? Pode ser que tenha escapado algum ponto em relação a isso. Seguindo na sequência, a senhora White fala muito dos valdenses, né? Através do grande conflito nós podemos entender melhor quem foram os valdenses e o papel que eles desempenharam para o mundo protestante. Eles deram base ao protestantismo. Eles
traduziram a Bíblia a partir dos manuscritos originais, do grego, que eles tinham dos apóstolos. Eles traduziram para a língua materna deles. Era lá na Itália, né, eles falavam, eu não sei se é uma variação do latim, do italiano, eles tinham a Bíblia na sua língua materna. Então, quando nós vimos esse texto no Grande Conflito, começamos a pensar, mas isso é muito importante, isso é muito sugestivo, isso é muito significante, nós darmos importância e vermos o que os testemunhos dizem sobre os valdenses, né? Porque eles tinham a Bíblia, e a Bíblia dele era originada do texto Receptus. O texto Receptus, ele deu, eu acho que eu esqueci de falar, ele deu origem a várias Bíblias hoje, como a Peshitta, a Bíblia... A King James, né, que é hoje a Bíblia mais usada, foi usada pelo Sr. White, foi do Tyndale. O Tyndale, o Tyndale, na verdade, ele foi precursor da King James, porque ele traduziu do grego e depois os tradutores da King James usaram os manuscritos, a tradução do Tyndale. Tyndale nós vamos ter de falar dele, foi um homem usado por Deus. Aqui, no Grande Conflito, o que ela fala sobre os valdenses. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito, na língua materna. Eles copiavam, eles pegavam o original grego do Novo Testamento e traduziam. Tinha homens lá muito inspirados, né, que traduziam a Bíblia, traduziam na língua materna, mas manuscrito. Tinham a verdade incontaminada, essa parte chave, porque até sublinhamos que a senhora White fala que tinha a verdade incontaminada. Então, nós partindo, né, da causa para o efeito, pensamos, se eles tinham a Bíblia incontaminada, se eles usavam a Bíblia, o texto, se eles se basearam no texto Receptus para traduzir as suas Bíblias, então quer dizer que o texto Receptus tinha a verdade incontaminada, não é lógico? É uma sequência lógica de pensamento, de raciocínio lógico. Então, eles tinham a verdade incontaminada e isto os tornava objeto especial de ódio e perseguição. Por isso que eles eram tão perseguidos, por isso que eles eram mortos, eles eram jogados nos precipícios. Os filhos eram jogados nos precipícios diante dos pais, eles eram escorraçados, eles eram alijados de toda a sociedade, porque eles eram tidos como desprezíveis diante da sociedade moderna. Perigosos, fanáticos, eram taxados de todas as coisas, eram considerados como hereges, como todos abomináveis diante deles, justamente porque eles tinham a Bíblia, eles tinham a palavra de Deus. Declaravam ser a igreja de Roma, Babilônia apóstata do Apocalipse. E com perigo de vida erguiam-se para resistir suas corrupções. Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua fé, cedendo pouco a pouco em seus princípios distintivos, enquanto outros sustentavam firme a verdade. Nem todos passavam pelo teste, né? Durante séculos de trevas e apostasia, houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e guardavam o verdadeiro sábado. Eles tinham todas as verdades. Sob as mais atrozes tempestades da oposição, conservavam a fé. Perseguidos embora pela espada dos saboianos, na França, e queimados pela fogueira romana, na Itália, mantiveram-se sem hesitação ao lado da palavra de Deus e de sua honra. Eles estavam a defender a palavra de Deus, defendiam a honra de Deus, perante todas aquelas pessoas que os perseguiam. Seguindo aqui, a irmã White também fala no Grande Conflito, parte 65, por trás dos elevados baluartes das montanhas, em todos os tempos, refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram esconderijo. Ali conservou-se a luz da verdade, a arder por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante 1000 anos, testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé. Qual é a antiga fé que ela está falando? De quem? Dos apóstolos. Dos apóstolos guardavam a fé de quem? De Jesus. Então foi passando. Aqui está a prova de que Deus preserva a sua palavra, Deus, o seu povo sempre, nunca se extinguiu durante a face da terra. Nunca teve um tempo que não houve povo de Deus verdadeiro. Sempre houve, porque Deus manteve a sua palavra. Esse povo verdadeiro só podia se manter
por uma razão, porque eles tinham a palavra de Deus, porque a palavra nunca se extinguiu completamente. Então, mais de 1000 anos durou essa luta, essa guerra sangrenta que esse povo defendeu. Muito bonito, nós lemos essa história deles lá no Grande Conflito. Tem muito mais detalhes, a senhora White escreve com uma propriedade imensa, né, sobre esse povo. Aqui essa foto é do Vale de Piemonte, na Itália, onde eles moravam. Hoje é foto atual, claro, né, na época não tinha essa cidade. Nós conhecemos um casal nos Estados Unidos que eles tinham um ministério lá. Eles tinham igrejas, tem as igrejas dos valdenses, então a gente vê muitas fotos. Tem na internet para ver as construções de pedras antigas, milenares, que tem lá. E ainda hoje, algumas igrejas que se estabeleceram lá, eles usam aquelas construções para fazer os seus cultos. É muito bonito. A história toda, eles tentam preservar a fé dos valdenses. Agora, não sei se realmente preservam totalmente, né? Porque o que fica para nós importante para os valdenses é que eles tinham a fé deles incontaminada, porque eles tinham a Bíblia no original, provindo do original, né? Aqui mostra a cadeia e a sequência, então, que a verdade e a palavra de Deus foi passando através da era cristã. Começou nos apóstolos, né, aqui na curvinha, os apóstolos passaram por valdenses. Houve uma ligação entre eles. Em algum ponto eles se ligaram, foi passado para eles esse legado dos valdenses, foi passado para a reforma, para os reformistas, através dos valdenses que na verdade prepararam o caminho para a reforma. O senhor White fala isso. Muito antes da reforma, nós vamos ver com o Tyndale ali. O movimento de reforma, né, a reforma protestante, passou então para o movimento remanescente, para a igreja remanescente, que se estabeleceu lá em 1844. Então aqui tem uma divisão do movimento remanescente. Da igreja remanescente, ela se divide, o remanescente do século 19 e 20, que são os nossos pioneiros, o ministério da irmã White. E Deus estabeleceu essa igreja, né, oficialmente em 1863, mas começou com o movimento milerita em 1844. Ali foi estabelecido as bases do povo remanescente, do povo do advento, da igreja que vai transpassar agora a crise final e vai encontrar Jesus, né, que vai se preparar, que vai dar um outro clamor a esse povo. Então, era dividido então, aqui, e o movimento remanescente do século 21, que é o nosso movimento. Certamente Jesus vai voltar durante o século XXI. Né? Quanto tempo nós temos pela frente não se sabe. Mas então, e essa ligação tem que haver. Isso que é muito importante, nós temos em mente isso. Que eu vejo muitas pessoas querendo ser remanescente aqui, não ligado com ali. Para quem que Deus passou essa mensagem, esse legado? Para o movimento remanescente do século XIX e XX, século XIX, 1800 e pouco, até o iníciozinho do século XX, que foi 1915 por ali, 1930, depois a coisa desandou, né? Então nós temos que buscar esse resgate lá, naquilo que foi estabelecido para o remanescente, que é a igreja, que é os pilares da nossa fé. Aquilo que foi estabelecido está estabelecido, não vai ser mudado. O que vai ser é ampliado o nosso entendimento. Alguns dizem que a luz é progressiva. A luz é progressiva para nós, que nós temos que ampliar o nosso conhecimento daquilo que foi estabelecido. Novas verdades, novas luzes vão iluminar aquilo que já está lá estabelecido. Então, o nosso conhecimento que vai se ampliando, o nosso amadurecimento, o nosso progresso, a caminhada na fé, nós vamos ser habilitados a ter mais entendimento. O entendimento, a palavra já está lá. A palavra está toda ali. Nós aqui, às vezes, não vasculhamos o suficiente para poder compreender as maravilhas que tem ali, né? Que está praticamente escondido, mas se a gente começa a vasculhar, as coisas vão aparecendo, vai clareando. É como quando clareia, o sol já estava lá. Ele só aparece para nós porque deu a Terra girou, né? Então isso aqui é importante, nós temos essa consideração, que nós precisamos ter esse resgate e buscar lá com eles. Tá? Agora vamos falar então um pouquinho do Tyndale. O que nós temos o grande conflito a respeito de Tyndale?
Enquanto Lutero abria ao povo da Alemanha a Bíblia, que até então estivera fechada, olha só, Tyndale era por que ela estava fechada? Porque a igreja de Roma impedia. Tyndale era impelido pelo Espírito de Deus a fazer o mesmo pela Inglaterra. Então ela está estabelecendo um paralelo aqui com o Martinho Lutero lá na Alemanha e com o Tyndale. Eles fizeram coisas similares. O Martinho Lutero levou a Bíblia para o seu povo, na língua deles, e o Tyndale também. E a obra de Tyndale também foi espetacular, porque se originou as Bíblias, as nossas Bíblias hoje, né? Tyndale era impelido pelo Espírito de Deus a fazer o mesmo pela Inglaterra. A Bíblia de Wycliffe fora traduzida do texto latino, ele veio um pouquinho antes do Tyndale. O Wycliffe traduziu a Bíblia do latim, que já era uma tradução lá dos católicos, né? Que continha muitos erros. Essa Bíblia latina tinha muitos erros. Nunca havia sido impressa. E tão elevado era o custo dos exemplares manuscritos, que a não ser homens abastados ou nobres, os ricos, né? Poucos poderiam adquiri-los. Demais, sendo estritamente proscrita pela igreja, tiveram a divulgação relativamente acanhada. Eles não podiam divulgar abertamente. Em 1516, um ano antes do aparecimento das teses de Lutero, Erasmo, olha o Erasmo que eu falei, Erasmo publicaram sua versão grega e latina do Novo Testamento. Agora, pela primeira vez, a palavra de Deus era impressa na língua original. Ele não traduziu, ele simplesmente publicou o que estava lá, no original do manuscrito. Nessa obra, muitos erros das versões anteriores foram corrigidos, dando-se mais clareza ao sentido. Levou muitos dentre as classes cultas ao melhor conhecimento da verdade e deu novo impulso à obra da reforma. Mas o povo comum ainda estava, em grande parte, privado da palavra de Deus. Tyndale devia completar a obra de Wycliffe, dando a Bíblia aos seus compatriotas. Quer dizer, ele imprimiu a Bíblia no original, quer dizer, no grego, né? E aqui está a prova de que a língua original do Novo Testamento é o grego e não o hebraico, como estou falando por aí. Então, embora a Bíblia estivesse lá acesso, mas eles não podiam ter acesso, porque era muito caro ter uma Bíblia. Mas o Tyndale tinha esse sonho, essa visão. Ele queria colocar a Bíblia na língua dos seus compatriotas, no inglês. Ele pensou, meu povo precisa ter a língua, não é no grego. Nós não falamos grego, nós temos que falar, nós temos que ter a Bíblia, ler a Bíblia em inglês. E essa foi a visão dele, esse homem inspirado por Deus, ele morreu por isso. Na fogueira, antes que eu estava contando para os irmãos ontem à noite, nós fomos numa exposição lá no estado do Tennessee, que foi feita essa exposição, onde era sobre assuntos bíblicos, sobre Bíblia, sobre os manuscritos antigos. Tinha exposta lá a Bíblia de Gutenberg. E também nós vimos um vídeo, que eu creio que está na internet, também vocês podem pesquisar, sobre o Tyndale, sobre o trabalho dele. Eles mostravam o Wycliffe e o Tyndale, né, o que cada um deles fez. O Wycliffe traduziu a Bíblia, fez um trabalho importante, só que ele pegou já uma coisa que não era pura, né? E, no entanto, o Tyndale pegou a Bíblia do original. Esse homem, ele falava 7 idiomas naturalmente, assim como a gente fala naturalmente português, diz que ele falava como se fosse a língua mãe dele. Era grego, hebraico, latim, inglês, alemão e espanhol. E tinha outro francês. Todas essas línguas. Imagina falar 7 línguas como se fala português, né? Falar uma às vezes já é difícil, né? Imagina 7. E ele tinha a habilidade de ler, escrever e falar todas essas línguas. Então, é uma pessoa com um potencial incrível, maravilhoso, e realmente Deus usou. E ele se submeteu ao Espírito de Deus e realmente fez uma obra que só na eternidade nós vamos poder avaliar realmente e agradecer para ele, né? Depois de agradecer a Jesus. Prosseguindo, irmão. Então, em contrapartida, tem muitas pessoas, hoje se vê e se lê por aí, principalmente na internet, né? Pessoas dizendo e exaltando o trabalho de Eusébio de Cesareia em relação à Bíblia. Não sei se todos já ouviram falar, já conhecem. Eusébio de Cesareia, ele era católico, né? E na época que o imperador Constantino estabeleceu o domingo, ele foi uma das pessoas que ajudou realmente a consolidar a guarda do domingo, a ajuda de Eusébio de Cesareia. Depois nós vamos ler aqui o que a senhora White diz para ele, depois a gente comenta, ela diz sobre ele.
Como a ordem real não parecia substituir de modo suficiente a autoridade divina, aqui ela está falando na mudança do sábado para o domingo. Então aproveitei esse texto para mostrar que ele foi responsável pela consolidação do domingo na igreja, Eusébio, e também mostra aqui traços do caráter dele. Aí nós vamos ver, uma pessoa assim pode ser usada por Deus? Fica a pergunta para cada um responder. Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo e adulador de Constantino. Essa palavra adulador diz muita coisa. Porque nós sabemos que Deus não pode usar uma pessoa assim com um caráter tão poluído como esse, né? Jesus tinha repúdio por essa adulação barata, né? Jesus nunca fazia isso, de adular uma pessoa. Ele era sincero, falava aquilo que queria no coração. Então, nós também, como não devemos nunca falar uma coisa simplesmente por adular uma pessoa, mas tem que ser uma coisa real, sincera e verídica. Então, Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador de Constantino, propôs a alegação de que Cristo transferia o sábado para o domingo. Como eles não tinham evidência bíblica para isso, ele propôs, saiu da cabeça dele, do Eusébio, dizer isso, que quem transferiu o sábado para o domingo foi Cristo, por causa da ressurreição. Nenhum testemunho das Escrituras sequer foi aduzido em prova da nova doutrina. O próprio Eusébio inadvertidamente reconhece sua falsidade e indica os verdadeiros autores da mudança. Sempre deixa raça, a mentira tem perna curta, como se diz, né? Todas as coisas, diz ele, que se deveria fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor. Ou seja, a igreja transferiu para o dia do Senhor, que eles dizem que é o domingo, né? Dia do Senhor para eles é o domingo. Mas o argumento do domingo, infundado como era, serviu para incentivar os homens a desprezarem o sábado do Senhor. Todos os que desejavam ser honrados pelo mundo aceitaram a festividade popular, ou seja, a maioria aceitou a festividade do domingo e repudiando o sábado, porque agora era lei, o imperador mandou, né? Só nós sabemos a história. E um dos responsáveis então foi esse homem, Eusébio de Cesareia. E hoje muitas pessoas ficam exaltando Eusébio de Cesareia, porque ele citou lá, Mateus, não citava Mateus 28, 19 dessa forma, estava diferente, antes do concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia que solidificou todas essas coisas, né? E então nós começamos a pensar, mas vamos ver quem que foi inspirado por Deus, quem não foi, vamos separar as coisas, vamos organizar isso aqui, né? Então começamos a organizar. Primeiro assim as coisas vinham muito ao mesmo tempo, e aí às vezes até era difícil colocar uma certa ordem, sabe? Para mim, pelo menos, eu enfrentei essa dificuldade, né? Então o tempo foi indo, a gente foi digerindo as informações, foi vendo e foi colocando uma certa ordem, foi vendo que as coisas iam se encaixando. As informações iam se encaixando, os textos se encaixando, os espíritos de profecia com a Bíblia se encaixando. Aqui eu trago mais alguns textos só para a gente reforçar a respeito dos espíritos de profecia. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da Bíblia, os credos ou decisões, credos de Nicéia, credos de Constantinopla, qual é o outro que teve? O outro credo que era Anastácio. Credo de Anastácio. As enciclopédias ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, quer dizer, eles mesmos, é como os textos lá da Bíblia que nós vimos, eles mesmos se contradizem entre eles e fazem uma confusão. Como são as igrejas que representam, a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. O que nós precisamos? Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor. A fé, a lei e o testemunho. Os dois pilares da nossa fé. A lei e o testemunho. Se não tiver assim, não estiver de acordo, então não serve. Mesmo que não importa quem falou, não importa a enciclopédia mais considerada do mundo, da universidade e tal, que disse, não importa. O que importa é que não está de acordo. E isso não, porque sabe lá, inspirado por quem que essas pessoas escreveram essas enciclopédias, esses livros apócrifos, esses que a gente vê que não está de acordo, né? Então, em Mateus 28, 19,
É um texto que a senhora, no CD das obras do Espírito Conhecido, ele aparece 166 vezes. Isso aqui não contei, tá? Eu peguei essa informação do pastor Alberto Tim. Ele que disse isso, que é 166 vezes. Ele deve saber porque ele é chefe lá do negócio. 166 vezes, embora que muitas dessas citações, irmãos, elas são repetidas. Porque tem a compilação, né, e tal, que daí soma, né, conta todas as vezes que aparece. Mas claro que muitas vezes é compilação. Mas nós sabemos que ela cita muitas e muitas vezes Mateus 28:19 dessa forma. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa, mas aí disseram que ele não, que batiza em nome de Jesus. Aí eu entrei num conflito, aí eu fiquei assim, mas como? Tem que ter uma explicação de toda a validade. Nós temos que investigar isso daí. Então, resumindo o que nós vimos até aqui. Seguindo a linha do raciocínio. Bíblia original dos apóstolos. Textos recéptos. Né? Foi feito cópia. Surgiu os textos recéptos. Os manuscritos que nós temos hoje. André me perguntou ontem onde... Não, André não, desculpa. Foi a... quem foi que perguntou? Cleonice. Onde que estão? Universidades, centros de pesquisas, estudos, né? E essas instituições, assim, museus espalhados pela América do Norte, Estados Unidos e Europa. Né? Tem vários países que têm um desses manuscritos. Rússia, eu sei que tem, Estados Unidos, França, Inglaterra. Né? Eu não sei assim de cor todos, né? Também seria muita coisa, mas eu sei que existe, então eles estão assim, espalhados. Então são os textos majoritários, eles concordam entre si. Porque eles examinaram, checaram um com o outro, entendeu? Uma cópia veio de lá, outra cópia veio de lá, outra cópia veio de lá, e aí checaram, né? A fonte original foi toda Jerusalém, só que se espalhou. E depois de um tempo, os homens resolveram então estudar isso, né? Muitos anos atrás, e aí se constatou então essa harmonia. Por quê? Porque Deus preservou. Então nós temos no Espírito de Profecia também, que ela citava, porque a irmã White usava na maioria das vezes, às vezes ela usava outras versões, para fazer alguma pesquisa, mas na maioria das vezes os textos que ela citava era proveniente da Bíblia King James, que é originária do texto recepto, desses textos que nós estamos falando. Tá? Isso aí eu quero que fique claro assim, para compreender aquilo que nós estamos tentando mostrar. Eu não pretendo assim convencer ninguém, não é o meu papel. Eu só quero mostrar aquilo que nós entendemos, que nós estudamos, e para que os irmãos também possam se beneficiar disso, né? E constatar realmente aquilo que cremos que está de acordo com a Bíblia. A senhora White falando ainda numa carta, né, que ela escreveu: mas meus livros testificarão quando a minha voz não for mais ouvida. Então, ela foi inspirada a escrever isso por Deus. As verdades comissionadas a mim, como mensageira do Senhor, permanecem imortalizadas. Aqui está o ponto-chave desse texto, não? Permanecem imortalizadas. Ela foi inspirada para escrever isso, dizer que foi imortalizada. Então, se é imortalizada, não pode ser mudado. Tanto para convencer, elas são imortalizadas, a obra dela, que ela escreveu. Para quê? Tanto para convencer e converter almas, como para condenar aqueles que se apartaram da fé e têm dado ouvido ao Espírito enganador. Porque o que ela fala, os testemunhos dela, condena aquele que está dizendo que não é assim. Aquele que está dizendo que foi mudado, que não é bem assim, que não tem harmonia, que foi adulterado, que ela, nessa parte ela não foi inspirada, nessa outra parte foi. Isso tudo, na verdade, está condenando as pessoas que falam assim. Porque se ela foi inspirada para escrever isso, ela está falando a verdade. Que a obra dela tem que ser imortalizada. Agora a pergunta: Deus pode inspirar ela para dizer isso e depois permitir que seja mudado? Não pode, né? Lá pelas tantas, permite que alguém mude. Aí não tem sentido tudo isso. Fica uma coisa assim, a gente fica com um grande ponto de interrogação. Isso causa dúvida, isso causa incerteza, insegurança, traz desunião, traz apostasia. Depois, numa tarde, que nós vamos falar mais disso. Outro texto dela, em 1 Espírito, página 78, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática.
Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo, para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim passou Deus com Pedro. O Espírito de Profecia, teve uma senhora lá no tempo da irmã White, que logo depois que a irmã White morreu, ela fez essa comparação. Eu ilustrei aqui, peguei uma foto, ela escreveu simplesmente isso, que o Espírito de Profecia era mais ou menos assim, a comparação que eu queria fazer. A Bíblia, né, a verdade da Palavra de Deus, a Bíblia, as estrelas, né, a verdade da Palavra de Deus, e o telescópio do Espírito de Profecia. Então, o telescópio, ele aponta para as estrelas. Porque é quem ele quer olhar, é quem ele quer mostrar, é quem ele quer divulgar, ele quer testemunhar. E ele aponta para a estrela, ele não cria a estrela, ele não inova, ele não inventa, ele não modifica as estrelas. Ele simplesmente mostra, ele ilumina e ele desvenda, né? Amplia, esclarece, esmiuça, traduz, fala para nós, para nossa mente. Os americanos têm um termo que eles falam dummy. A gente fala em casa quando é dummy, assim, é burro. Não estou para vocês isso, eu digo para mim. Que a nossa mente, assim, é estúpida, é dura, é burra, é obstinada, é violenta, chata, é estúpida. É assim, porque a gente quer aquilo que nós achamos que é, e não é como Deus quer. Então, o Espírito de Profecia, ele aponta. E nós só temos que colocar o olho lá no menor. Fala, minha Maria, o Espírito da Profecia ele é um intérprete da Bíblia. Interpreta a Bíblia, interpreta para nós. Justamente por isso, porque aquilo que eu falei antes, quantas igrejas tem hoje baseadas num texto bíblico? Hoje tem igreja para tudo que é gosto. Bola de neve, tem aqui a bola de neve? Tem. Bola de neve em Porto Alegre, a bola de neve, tem tudo que é igreja, tudo que é coisa. Tinha uma que eu gostei de falar do nosso cúspide de Deus, coisa absurda. Coloca Deus assim lá no chinelo. Cúspide de Cristo, é isso aí. Então, assim, quantas igrejas tem hoje baseadas num texto? Igrejas que falam absurdos, né? Por quê? Porque eles têm a Bíblia e não buscam realmente. Se tivesse uma Bíblia, mas que buscassem verdadeiramente, né, a iluminação de Deus, mas nós temos a diferencial, que é o Espírito de Profecia, o testemunho, para não nos deixar, né, por esses caminhos assim, discordantes. Agora um pouquinho sobre Mateus 28, 18 a 20, que é a grande comissão. É muito importante isso, a gente estudar sobre a grande comissão, porque é a chave para entender Mateus 28, 19, para entender o batismo verdadeiro, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que deve ser batizado assim, por que a irmã White e os pioneiros escreveram, né, que tem que ser assim. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tinha ido ao céu, tinha voltado, revestido de todo o poder. Jesus maravilhoso, todo o poder, e ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Falou para os discípulos, ali estava dando assim realmente habilitando eles para essa obra, né? Aí ele falou, portanto, ide, esse é o grande texto que tantas controvérsias, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, em nome de olha só, nome, essa palavra, nome, depois nós vamos explicar, ela serve, isso é uma regra de português, ela serve tanto para o Pai, o Espírito Santo, nome de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É uma comissão completa. Agora aqui, eu quero que preste bem atenção nessa parte aqui. Vocês já estão prestando. Só mais um pouco, depois nós vamos terminar. O livro Atos dos Apóstolos. A senhora White escreveu esse livro, Atos dos Apóstolos. Lembra daquele conjunto que tem patriarcas e profetas do reis, grande conflito, desejado, e a forma aqueles que a gente compra naquelas promoções. Esse livro não é uma compilação. Sabe? Esse livro não é uma compilação. Uma compilação é quando pega um pouco daqui, um pouco dali, um pouco que ela comeu. Muitas vezes coloca um subtítulo lá, que não foi ela que colocou, e joga lá. Às vezes fica meio assim, às vezes a pessoa até pode contestar. Em alguns casos existe, né? Exemplo, o livro Evangelismo. Mas este livro, o Atos dos Apóstolos, ela escreveu em 1911, pouco antes da sua morte. Irmãos, ela viveu a vida toda consagrada a Deus.
escrevendo, pregando, evangelizando, exaltando a Cristo, exaltando a Deus, a sua palavra. E aí no final da sua vida ela escreveu esse livro. Para mim esse livro é fantástico, o livro Atos dos Apóstolos. Teve um ano, acho que foi 2008, 2009, por aí, não me lembro exatamente, ou 2010, que eu fiz como uma meditação matinal. Eu li a Bíblia, vi o capítulo ali, o capítulo 3, baseado em tal capítulo da Bíblia. Eu lia na Bíblia primeiro e depois lia no Atos dos Apóstolos. Então para mim aquilo me deu um entendimento bom, acho que me ajudou bastante, né, a entender isso. E esse livro, ele é fundamental para nós entendermos a questão do Espírito Santo e também sobre o batismo. Esse livro, Atos dos Apóstolos, que quem não leu, eu aconselho que leia, né? A minha sugestão, porque eu já tive essa experiência e foi muito boa. Então, dessa parte, tem uma frase dela nesse livro, ela escreveu então esse livro, tá? E no capítulo 3, ela tem esse, eu não sei se é ela que colocou esse subtítulo, realmente eu não posso afirmar, mas não importa. Não importa porque o capítulo todo, o capítulo 3, fala na Grande Comissão. E colocaram o título A Grande Comissão. Ora, se ela fala num capítulo todo sobre a Grande Comissão, foi mudado, um capítulo todo. É estranho, é difícil da gente aceitar isso. Se fosse uma compilação, eu acredito, até toleraria que as pessoas possam dizer, não, mas aqui está assim, não foi bem assim. Mas ela escreveu o livro todo, o capítulo todo, falando desse texto. Entendeu? Então, para mim, isso é uma prova de que realmente é autêntico. Então, ela diz assim, ó, eu vou ler em inglês para vocês, para a gente interpretar essa palavra que eu frisei. The Gospel Commission is the great missionary charter of Christ's kingdom. O que ela está dizendo? Foi traduzido assim pela Casa Publicadora, tá? Isso aqui do meio. Isso aqui é a tradução da Casa, isso aqui é a tradução da Marilda. Depois eu vou dizer por quê. A Comissão do Evangelho é a carta magna missionária do Reino de Cristo. O que é carta magna? Alguém sabe dizer? A Constituição do país. A propósito, quando é a nossa Constituição? Alguém sabe o ano da nossa Constituição brasileira? A última, né? Porque nós tivemos 7. 1988, a nossa comissão. E Carta Magna é a comissão. Carta Magna é a carta suprema do país. É a carta do país. Provavelmente se usa mais para isso, é para a Constituição do país. Mas não é esse o sentido da carta. Eu fui ver, fui pesquisar isso. Tendencioso, é. Então, assim, a Comissão do Evangelho, aqui eu não sei se foi com essa intenção, né? Mas eu vou explicar para você. A Comissão do Evangelho é a Carta Magna Missionária do Reino de Cristo. Tudo bem, Carta Magna dá uma impressão assim, uma Constituição que Jesus disse ali e tal, e escreveu uma coisa. Mas olha o sentido, que eu, se for traduzir, traduziria assim. A Comissão Evangélica é o grande alvará missionário do Reino de Cristo. Ou, pode ser também assim, a Comissão Evangélica é a grande licença missionária do Reino de Cristo. Isso faz toda a diferença. Para mim, pelo menos, faz a diferença. O alvará, essa palavra charter, eu peguei esse aqui, ó, Great Missionary Charter. Essa palavra charter, ela significa licença, uma concessão que é dado, uma autorização. Então ali Jesus realmente estava autorizando os discípulos a sair. Se os discípulos não saem batizando como Jesus falou, eles não saem batizando como Jesus disse. E se eles não batizassem, se eles não pregassem, eles não estavam cumprindo o que Jesus falou. E se Jesus não tivesse dado essa autorização, eles iam trabalhar sem autorização. Ali não, Jesus estava prestes a subir, a deixar os seus discípulos visivelmente, como no Mate diz, né, de maneira corporal, ele estava para se afastar e iria mandar o Espírito Santo depois, ele, o Pai, me enviou o Espírito Santo. Então ali ele estava dando a autorização, um alvará. Quando a gente quer construir, não vai na prefeitura e pede uma autorização, pelo menos deveria ser, né, o que a prefeitura quer que faça, para pagar a taxa lá, é a autorização. A prefeitura dá lá um alvará no estabelecimento, lá a padaria, a pendura na parede lá. Esse estabelecimento está autorizado. Se chegar um fiscal lá, ó, mostra para o fiscal lá, né? Está válido ainda, alvará, então ele tem autorização. Ele está, foi conferido a ele essa capacidade, essa propriedade. Foi isso que propriedade fazer isso. Foi isso que Jesus fez ali na Grande Comissão. Por isso é tão importante isso. Por isso que ela escreveu um capítulo todo sobre isso. Jesus ali conferiu autoridade
para os discípulos. Nós vamos ver que essa comissão é a mesma de Marcos 16 e a mesma de Atos 1:8. Detalhe eu vou mostrar para vocês. Embora pareça que só tem um texto na Bíblia para a grande comissão, tem mais. Então esse é o sentido, irmãos. Tá? Quando vocês leem isso aqui, entendam que é isso. Se vocês pesquisarem essa palavra, vão ver que é justamente isso. O charter é autorizando. Esse texto aqui, pelo menos para mim, me parece muito. Porque se a gente ler a carta magna, não dá mais entendimento, né? De entender que realmente ali, na grande comissão, Jesus estava comissionando. O comissionado é aquele funcionário que ele é designado para fazer ter um posto, uma função específica. Ele vai receber uma gratificação adicional, ele é destacado dos demais, ele está habilitado porque ele foi empossado naquela função. Ou seja, a autoridade que eu tenho eu transmito para alguém, não é isso? Cristo diz, eu recebi essa autoridade e estou delegando ela a você. É como se ele dissesse assim, olha, eu tenho todo o poder me é dado, o Pai me deu todo o poder e agora eu passo esse poder para ele podia passar o que ele quiser. Deus, o Pai, passou a autorização para ele e ele passa agora para os seus discípulos e para toda a cristandade, não foi só para os discípulos, foi para nós, para todas as gerações que se seguiram, né, que vão seguir até ele voltar. Então nós estamos incluídos nessa grande comissão, todos nós que queremos, né, fazer parte do reino de Deus. Nós estamos, a grande licença missionária do reino de Cristo, né, do reino de Deus. Então, aqui eu peguei do dicionário UOL a palavrinha charter, né? Autorização para que alguém faça alguma coisa por meio de uma carta patente. Uma carta patente é uma carta que alguém dá para alguém, né? Estava vendo no museu, que nós temos um museu da Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, foi na nossa rua, bem na mesma rua que nós moramos. E tinha o senhor que trabalhava lá explicando para ele que naquela época tinha lá as patentes do fulano, coronel tal, né, o fulano de tal. Não, isso aqui é comprado, isso aqui era dado por presente, assim, não era uma coisa conquistada. Né? Mas então a carta patente também pode ser para um navio que está no porto, eles dão essa patente, né? Então é isso, a grande comissão foi dada a nós, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar, a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, isso que eu estou conosco todos os dias, até que eu estou falando certo. Aqui ela está citando o Mateus 28, né? E ela segue. Você é dedicado ao trabalho de fazer conhecido o Evangelho da Salvação. A perfeição do céu deve ser o seu poder. Esse é apenas um dos textos que a irmã White cita esse texto, né? Esse livro não tem tradução em português, creio que nunca vai ter, mas ela tem muitos outros traduzidos para português, vários, né? Uma infinidade, só colocar lá no oráculo, no Google, e vai aparecer, ou no próprio CD, né? Outro texto, Cristo fez o batismo um sinal de entrada no seu reino espiritual. Ele fez disso uma positiva condição, com a qual todos os que desejam ser reconhecidos como estando sob a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, devem concordar. Então, o que nós estamos concordando? Com a Trindade? Quando nos batizamos no Pai e no Espírito Santo? Não. Nós estamos nos colocando sob a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai soberano de todas as coisas, o Filho, que quem foi o executor do plano da salvação, foi quem realmente morreu por nós, e o Espírito Santo, que torna eficaz, acho que tem aqui, não, na tarde que eu tenho aquele texto que fala, o Espírito Santo torna eficaz o trabalho que Jesus fez. Então, se não tiver a radiação do Espírito Santo, para nos convencer do pecado, para nos mostrar justiça e juízo, né, de nada vale. Então, por isso nós temos que nos submeter, por isso que nós nos batizamos no Espírito Santo. Nós estamos reconhecendo isso, simplesmente. Nós não estamos fazendo voto de trindade, não estamos reconhecendo que somos católicos, nada disso. O rito do batismo é administrado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses três grandes poderes do céu empenham-se em ser a eficiência de todos aqueles que submetem a sua ordenança, né? E que fielmente mantém o voto que então fizer. Vou manter um voto, vou fazer um voto, vou ser fiel a Deus. Esse texto aqui também é importante porque ela fala como que os discípulos de Jesus batizavam.
preconceito dos judeus foi despertado porque os discípulos de Jesus não usavam as exatas palavras de João no rito do batismo. João batizava no arrependimento, mas os discípulos de Jesus, em profissão de fé, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu li isso aqui, para mim, foi esse o texto que para mim clareou. Quando eu estava começando, foi um dos primeiros textos que eu vi, foi esse aqui. E esse livro, Spirit of Prophecy, volume 2, página 136, porque ela escreveu isso aqui, não tem tradução em português, são 4 volumes, né? 4 volumes, Não tem em português, né? Não tem, né? E ela não é compilação. Não é compilação, porque se vem com compilação pode a pessoa dizer, vai ser modificado. Não. Os ensinamentos de João estavam em plena harmonia com os de Jesus. No entanto, seus discípulos ficaram enciumados por medo de que sua influência fosse diminuída. Uma disputa se manifestou entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus, com relação às palavras apropriadas a serem usadas no batismo. E, finalmente, sobre o direito dos discípulos batizarem. Se fosse o caso aqui de não ser pronunciadas essas palavras no batismo, era a hora dela falar. Meu povo, mas não sendo batizado em nome de Jesus. Ela não falou isso. Ela tinha a oportunidade de dizer aqui, não é? Ela falou, por quê? Porque ela está falando ali como que é o batismo. Se os discípulos batizavam no nome de Jesus, e depois nós vemos os pioneiros batizando no Jesus, então a gente vai raciocinando e vai juntando uma coisa, é raciocínio lógico isso. Engraçado, em profissão de fé, né? Em profissão de fé, Então tá aí. E aí, o que aconteceu? Os discípulos de João começaram a dizer, eles começaram a questionar se os discípulos de Jesus realmente tinham autorização para batizar. E uma coisa interessante, eles já batizavam. Aí depois Jesus confirmou lá na grande comissão, né? Essa autorização de batizar. Então Jesus confirmou e referendou realmente, vocês batizem, vão por aí, batizem, mas assim, eu quero que batize assim, dessa forma. E foi ela que... Jesus repetiu uma coisa que já estava sendo praticada. Então. Até só praticada, mas ele referendou, quer dizer, mais ainda, ele confirmou uma coisa. Ratificou, né? Não foi a primeira vez, ele ratificou. Vou falar rapidamente da apostasia ômega para a gente encerrar, não sei se nós tem tempo ainda, mais uns minutinhos. Irmãos, assim, aqui é rápido para vocês já estudaram sobre apostasia ômega. Eu só quero mostrar uma coisa que talvez vocês não tenham visto. Teoria dos conjuntos, acho que a Andréia conhece, né? Teoria dos conjuntos. Mas alguém que deve ter estudado. Matemática, né? Eu gosto muito da teoria dos conjuntos porque me ajuda a visualizar, né? A gente visualizar. Então, um pertence ao outro. Então, esses todos, os pequenos estão continuando no grande, né? Um vai contendo o outro, um vai englobando o outro, tá? Então, o de fora, ele abrange todos os outros. E assim vai indo. Então, como que começou a apostasia alfa? O ômega se sucederia, né? O ômega sucederia o alfa. O alfa foi no início do movimento remanescente, lá com o Dr. Pérez, né? 1903, por aí. 1901 até 1904. 1901 até 1904, exatamente. Em 1903 ele escreveu o The Living Temple, esse livro, o Templo Vivo. Ele queria, nesse livro, na verdade, introduzir a Trindade, mas ele usou o estratagema e colocou coisas de saúde, o corpo do templo do Espírito Santo, para mostrar, né, que o corpo realmente é o templo do Espírito Santo, necessidade de nós termos o nosso templo, o nosso corpo puro, né? O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:22, ele diz que todo o nosso corpo, toda a nossa mente, o Espírito estejam puros e santificados para Deus. Então nós só podemos receber o Espírito Santo se nós estivermos com o nosso corpo puro. Então não vamos comer comidas que nós sabemos que prejudicam o nosso corpo, mas tem coisas que nós sabemos que prejudicam, porque nós vamos estar poluindo o templo do Espírito Santo. Ele usou tudo isso, essa mensagem de saúde, né, que ele realmente tinha muito conhecimento, é muito bom o livro de saúde dele, mas ele introduziu a filosofia do panteísmo. O que ele dizia? Agora eu cheguei à conclusão que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e que Deus é uma energia que está nas árvores, que está em todos os lugares, nas plantas e nos animais, e na água, e na neve, enfim. Então ele saiu falando essas coisas. A senhora White atacou e disse, não, isso que ele fala lá não é verdade, isso está errado, e ele usa meus testemunhos para dizer, para falar que, né, para dar a base, não é assim. Então, ela condenou. E o panteísmo, hoje, nós podemos associar com o esoterismo. O esoterismo hoje está espalhado em
praticamente tudo, né? Esoterismo, ocultismo, essas práticas que nós vemos em igrejas, em toda a sociedade, em todas as coisas. Isso tem um fundo lá no panteísmo, né? Isso é uma coisa que tem que ser estudada. Não vamos falar muito, porque não vai, nós vamos demorar muito. Depois disso, vem a questão, uma coisa vai levando a outra. A questão da falsa divindade. Vem a natureza, a negação da natureza de Cristo, eu falo lá em cima, porque elas são todas relacionadas, né? A falsa divindade, que Deus é uma trindade, que Deus é um vapor. Ela falou que alguns diziam, né? Que Deus é um vapor, que a água é como uma água, que é assim, eu nem sei mais, não graças essas coisas assim que eu sei que eu nem deve ocupar mente com isso, né? Mas as pessoas diziam, faziam alusões a coisas terrenas, rebaixando Deus ao nosso nível, ao nível terreno, né? Então veio depois a falsa divindade, uma visão errônea da divindade, né? E depois vem agora, nós estamos também nessa fase de graça barata, nós vemos por aí, as igrejas falando que justamente o que nós estávamos vendo, né, na lição, que Jesus já fez tudo, que não precisa fazer nada. Ou seja, eu não preciso, então, não tem santuário, não tem juízo, Jesus já pagou tudo, então por que eu vou mudar a minha alimentação? Se eu vou receber o Espírito Santo igual? Por que eu vou limpar o meu templo do Espírito Santo se eu vou receber igual? Por que eu vou mudar meu vestuário para me vestir de acordo da maneira que agrade a Deus, se tanto faz? Por que eu vou mudar o meu vocabulário, a maneira de falar, o meu comportamento? Não tem. Então todas essas reformas caem por terra, né? E está tudo na graça barata. Tudo incluído na graça barata. Depois, agora, também, nós temos a negação do Filho de Deus, que, na verdade, é o centro da apostasia ômega. Na verdade, se nós formos analisando, ela falou que a apostasia ômega, ela está envolvida com a natureza de Deus, a compreensão da natureza de Deus, né? A falsa compreensão da natureza de Deus. E tem um texto depois que eu vou mostrar para vocês que fala outra coisa também. Mas aqui, então, ela fala isso, e eu fiquei pensando assim, na verdade, isso foi o que aconteceu lá com Jesus. Jesus foi morto porque ele dizia que era filho de Deus, eles queriam apedrejá-lo, eles queriam matar, porque ele dizia que era filho de Deus. E hoje, as pessoas estão falando que Jesus não é mais filho de Deus, é só um título, é isso, é aquilo. Quer dizer, estão negando realmente a natureza do Filho de Deus, né? Jesus é coeterno, Jesus é natureza pré-lapsariana. Isso tudo está negando Jesus. Pode falar em Jesus, mas está negando porque não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz, Jesus não é assim na Bíblia. Então, como que eu vou estar dizendo? Eu vou estar negando. Tudo que eu falar que está em contrário, bem que a própria Bíblia diz, né? O anticristo que fala assim, né? Que Jesus não vem em carne. E então eu vou fazer o ômega envolve tudo isso, certo? Aqui ela diz, ó, no livro De Livro em Tempo é apresentado o alfa de heresias fatais. O ômega seguirá e será recebido por aqueles que não estão dispostos a considerar o aviso que Deus lhes deu. Eu sabia que o ômega se seguiria em pouco tempo. E eu tremi para o nosso povo. Eu sabia que precisava avisar nossos irmãos e irmãs para não entrar em controvérsias sobre a presença e personalidade de Deus. Aqui está a chave que nós temos que estudar, é isso. A presença e a personalidade de Deus. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então a senhora usou esse termo para fazer essa comparação. O alfa foi o início da apostasia, da grande apostasia que o apóstolo Paulo fala na Bíblia. A grande apostasia. Não virá o homem do pecado sem que venha a grande apostasia, né? E o ômega é o final. É a época que nós estamos vivendo, né? Que é totalmente emaranhada, essa apostasia, ela está toda intrincada, que só muito poucos vão conseguir ter discernimento realmente da verdade, só aquele que estiver buscando realmente, né? Para discernir. Ela sabia, então ela temeu pelo nosso povo justamente por isso. Eu sabia que precisava avisar os irmãos. As declarações feitas no livro, a esse respeito, são incorretas. A escritura usada para substanciar a doutrina ali colocada é a escritura mal interpretada. Fora de contexto, né? Esse texto aqui, que eu achei importante também, que há poucos dias que eu fiquei vendo, é um livro chamado Crise e Vitória, do pastor Raymond Cottrell, não sei qual é a pronúncia. É americano também, é um dos pioneiros.
Ele escreveu esse livro. Vocês já viram esse livro? Ainda bem que tem em português, né, pra gente. Alguns se rebelarão contra o testemunho direto da testemunha fiel. Tá? Lá no Apocalipse, né? Jesus. Não se oporão às trevas que estão rodeando, e a aceitação de diversas doutrinas errôneas produzirão forte sacudidura. Nós estamos vivendo isso. Entre essas falsas teorias, acham-se... o que vem agora, as falsas teorias que ele fala? A especulação em torno da natureza de Deus, que a senhora vai falar, os conceitos errôneos acerca da recepção do Espírito Santo e o que significa santificação. É exatamente isso. Exatamente o que está acontecendo. As ideias errôneas a respeito disso é que fazem a... Então, é aquilo que eu mostrei ali. Nisso ali está envolvido essas coisas ali, né? Podemos englobar tudo isso aqui, nessa apostasia ômega, porque ela é muito forte, muito abrangente. Aqui eu fiz assim, pra gente ver, ó. O xizinho, no caso, é o remanescente original lá, que eu coloquei lá do século XIX e XX, né? E aqui o do final do século XXI, né? O povo do final, né? Todos é o povo de Laodiceia, né? Laodiceia. Apostasia alfa e ômega. E só o remanescente que vai passar. Aqui tem que fazer essa ligação, né? Parece que a igreja parece que vai cair, mas não cai. Tem horas que parece que não vai sobrar mais ninguém. Então é isso, irmãos. Essa é a mensagem que nós queremos deixar, terminar com esse verso de João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Apesar de tudo, Jesus nos dá o poder e tudo aquilo que Ele é para nós, para que nós possamos vencer. Deus ajude. Amém. A tarde, então, nós continuamos.